Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, apoiadores do nosso presidente Bolsonaro e também do nosso canal Notícias Top, porque aqui no Notícias Top você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo na política atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília e também o que está acontecendo com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que só sabe passar vergonha. E desta vez foi mais uma deputada corajosa, Cris Tornieto, eleita pela base de Bolsonaro, que resolveu, em tribuna, mandar a real. Deputada eleita pela base de Bolsonaro, mais uma que endossa esse time de conservador e que promete oposição ferrenha a Lula do PT, resolveu, em tribuna, rasgar o verbo e fazer uma análise perfeita, escancarando toda a verdade sobre o atual governo de Lula e todas suas mentiras, trapaças e também seu plano macabro e como enganou os mais necessitados. Cris Tornieto também colocou em pauta todos os desvaneios de Lula e o mal que vem causando ao Brasil. Prestem atenção nessa fala estarrecedora dessa deputada que escancara toda a verdade que a mídia está tentando esconder. Colegas parlamentares, querido povo brasileiro que nos assiste, sim, vamos falar sobre pauta do governo Lula, ou melhor, do desgoverno Lula. É a pauta do aumento dos impostos federais, é a pauta do aumento da inflação, é a pauta, por exemplo, do rachadão. Antes era apenas conhecido como o governo do mensalão, o governo do petrolão, o governo do charutão, e agora tem uma inovação. Agora é também o governo do rachadão. Isso porque, meus queridos, é importante a gente trazer à baila aqui um fato importantíssimo. O líder na lista da COAF, ou seja, aquele que ficou em primeiro lugar na lista da COAF de rachadinha, lá no Rio de Janeiro, inclusive aquele que ocupou a presidência da Alerj, André Siciliano, ele recebeu do PT, sabe o quê? Um prêmio de consolação. Ele recebeu nada menos do que a nomeação para a Secretaria para Assuntos Federativos. Então, quer dizer, o crime compensa nesse governo. Mas ela não parou por aí e prosseguiu. É o governo que, infelizmente, durante muito tempo, institucionalizou a corrupção no nosso país. Então não tem como jamais a gente aplaudir isso. Agora, é muito triste, senhora presidente, nós percebermos a que ponto nós chegamos. Recentemente, nós vivenciamos mais tragédias decorrentes das fortes chuvas. E aqui eu quero trazer alguns dados do próprio GovBR. O governo federal repassa mais de 7 milhões para ações de defesa civil em São Sebastião, São Paulo. Isso foi publicado dia 22 de fevereiro. Agora, eu pergunto... Olhem o que ela vai falar sobre Lula agora. Onde estava a senhora primeira-dama? Ela estava curtindo, pulando o carnaval. Pelo visto, ela estava mais preocupada com o seu abadá. Quer dizer, ela estava curtindo a carnaciata, deve ser. Agora, fazendo uma comparação, um contraste, é incrível, porque o governo Bolsonaro, na época que também enfrentou esse drama, essa tragédia das fortes chuvas, inclusive no meu estado, Rio de Janeiro, Petrópolis foi muito atingida. Na mesma época, em fevereiro do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Regional, atualmente senador Rogério Marinho, afirmou que deve ser publicada uma nova medida provisória, ou seja, foi de fato uma medida provisória, que liberou 500 milhões para atender cidades atingidas por catástrofes naturais, entre elas Petrópolis. Ou seja, segundo ele, o valor somou-se a quase 2 bilhões de reais. Só mais 30 segundos, senhora presidente, para poder concluir, por gentileza. E, por fim, deu golpe de misericórdia. Então, numa uma simplória comparação, a gente já percebe muito bem qual que é o governo dos pobres, ou melhor, o governo que cuida supostamente dos necessitados. O governo Bolsonaro, de fato, cuidou, zelou pelas pessoas necessitadas, que foram atingidas pelas fortes chuvas, ao passo que o governo Lula, nesse momento, está mais preocupado com outras coisas. Então, senhora presidente, preciso finalizar com esse discurso dizendo eternamente fora Lula. Obrigada, senhora presidente. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa fala corajosa de Cris Tornieto e toda essa verdade escancarada sobre Lula e o PT. E também se Bolsonaro continua sendo o presidente do seu coração. Também peço que você curte, compartilha, comenta para que mais pessoas possam ser alcançadas e assim você fique sabendo a verdade que a mídia tenta esconder.